Clube de Regatas do Flamengo. Só quem jogou sabe exatamente qual é a sensação. Muitos jogadores que passam pelo clube sabem o quão alto é o sarrafo para se adequar às expectativas do torcedor rubro-negro. Quem vai pro clube sabe que não basta somente jogar bem, tem claro que ganhar títulos. E não somente tem que ganhar títulos, tem que ganhar jogando bem. Essa é a essência máxima de um clube que já tem a filosofia de jogar para frente, de maneira ofensiva, sempre buscando como visa o seu hino vencer, vencer e vencer. Até porque desde 2019 o sarrafo aumentou completamente para os torcedores que viram a máquina de futebol comandada por Jorge Jesus conquistar absolutamente tudo, ter mais títulos do que derrotas no cargo e consequentemente aumentar o sarrafo para as temporadas restantes. 2023 foi um ano desastroso e 2024 foi um pouco melhor, o que não, claro, isenta o Flamengo de algumas decepções, como a queda para o Peñarol nas quartas de finais de uma Libertadores, que o Flamengo tinha totais condições de vencer. Isso custou o emprego do técnico Tite, com seu pragmatismo que não conseguiu adequar-se à ofensividade que a torcida tanto pedia dele. O Flamengo não conseguiu os resultados almejados. Adenor acabou pagando por isso, tendo seu boné retirado do Flamengo, o que viria posteriormente a ser um cargo ocupado por um ídolo do clube, Felipe Luiz Karsmirski, ou para os mais íntimos o Felipinho. Era extremamente observador enquanto jogador, aprendeu muito com nomes como Diego Simeone e se adaptou à ofensividade de JJ, tendo apenas uma única derrota em basicamente 13 jogos comandando o Mengão. É claro que pegou o trem andando, mas foi muito eficiente em momentos de extrema necessidade, como por exemplo nos jogos contra o Corinthians e a consequente final contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo sagrou-se campeão da Copa do Brasil, somando-se ao fato de ser campeão carioca meses atrás. E para o ano de 2025 do Flamengo ser perfeito, novas contratações serão feitas. A equipe mudou de diretor, na verdade de presidente. Luiz Eduardo Batista, o BAP, assumiu o lugar antes ocupado por Rodolfo Landim, que promete grandes contratações de peso para a equipe rubro-negra, para que assim a equipe do Mengão possa almejar objetivos minimamente cabíveis à grandeza que o clube tem e, claro, as extremas ambições de seu torcedor, que quer ver a equipe conseguir muito mais do que almejou até aqui. E para que você veja tudo claro, vou pedir rapidinho para você deixar o like e se inscrever no canal. Vídeos como esse dão trabalho e é claro que eu sei que você quer ver o melhor conteúdo possível. Para sempre apoiar e ficar por aqui, não desgruda da telinha. E vamos então para essas contratações. O Flamengo sabe muito bem que terá o Super Mundial de Clubes pela frente e que enfrentará adversários tão preparados quanto. O Flamengo é até considerado o time mais rico do país, simplesmente colossal em relação à grana, investimentos e, consequentemente, o Mengão há muito tempo vem se consolidado como uma das principais equipes do cenário nacional quando se trata de organização. A equipe já tem um grande elenco com jogadores nível seleção brasileira ou até mesmo seleções de outros países, mas é claro que para a equipe rubro-negra sonhar não custa nada e galgar esse sonho de maneira positiva e real é cada vez melhor. Impossível não começar citando Roberto Firmino, um cara de Alagoas que vem com tudo para fazer história, ou pelo menos essa é a ideia. O Flamengo vem movimentado o mercado e vem em busca de Firmino. Ele é visto como um nome de peso para reforçar o setor ofensivo e manter o alto nível de competitividade do clube em 2025, com um contrato válido até junho de 26 e um histórico respeitável no futebol europeu. O atacante brasileiro de 33 anos pode ser o reforço ideal para o clube carioca. Firmino, que se destacou no Liverpool e conquistou o título da Champions League, enfrenta atualmente um período de incertezas no Al-Ahly. Sob o comando do técnico Matías Jaisli, o jogador perdeu espaço na equipe, sendo deslocado de sua posição original e ficando atrás de outros atletas nas preferências do técnico. Essa situação acentuou e acendeu o interesse do Flamengo, que busca alternativas para superar os desafios financeiros de uma possível negociação. A diretoria rubro-negra, liderada por BAP, já começou as tratativas iniciais, analisando a viabilidade da contratação de Firmino e a possibilidade de ajustar o orçamento para atender às necessidades e exigências salariais do atleta. Além disso, o clube estuda os impactos dessa transferência em termos de marketing, desempenho esportivo e engajamento de torcida. Desde que chegou ao Al-Ahly em 2023, Firmino participou de 53 partidas com 15 gols e 11 assistências. Apesar desses números sólidos, o atacante não é mais o protagonista da equipe saudita. O técnico Matías Jaisli expressou publicamente sua preferência
por outros jogadores como Riyad Mahrez e Ivan Toney, além de jovens talentosos sauditas. Essa mudança de prioridade abriu uma brecha para que Firmino cogitasse retornar ao Brasil. O salário de Firmino no Al-Ahly é um dos maiores desafios para o Flamengo. O atacante recebe cerca de 22 milhões de euros anuais, um valor significativamente superior ao teto salarial do clube carioca. Para viabilizar o negócio, a diretoria do Flamengo conta com o apoio do diretor técnico José Boto e do treinador Felipe Luiz, que estão alinhados para buscar alternativas financeiras estruturais. Além disso, a possibilidade de uma rescisão amigável entre Firmino e Al-Ahly está sendo ventilada, o que permitiria ao Flamengo contratar o jogador sem custos de transferência. Essa movimentação poderia facilitar as negociações e acelerar o processo de adaptação do atacante ao novo ambiente. O Flamengo está explorando estratégias diversas para trazer o Firmino ao clube, como por exemplo renegociação salarial, parcerias comerciais para atrair patrocinadores dispostos a investir na contratação, a venda de jogadores do elenco atual para viabilizar iniciativas de engajamento da torcida e, claro, a exploração de receitas adicionais, com estratégias de objetivo equilibrar os interesses financeiros do Fla com a necessidade de manter um elenco competitivo para disputar títulos nacionais e internacionais. Firmino começou sua trajetória no futebol europeu no Hoffenheim, da Alemanha, antes de se transferir para o Liverpool, onde se consolidou como um dos melhores atacantes do mundo. No clube inglês, ele formou um trio ofensivo lendário ao lado de Mohamed Salah e Sadio Mané, conquistando títulos importantes como a Premier League e a Champions. São fatores aliados a Bob Firmino, a experiência internacional, a versatilidade tática que ele tem, o aumento da visibilidade global que ele traria ao próprio Flamengo e, claro, a movimentação de motivação para jovens jogadores, já que a presença seria uma inspiração para os atletas da base e do elenco principal. Seria um marco para o Flamengo ter Firmino, consolidando sua posição como um dos clubes mais fortes do futebol sul-americano. Com o atacante no elenco, o clube teria melhores chances de competir em alto nível em torneios como a Libertadores e o Mundial de Clubes. Outro que também aparece no nome de reforços é Danilo, lateral esse que já havia sido especulado pelo Flamengo. Nos últimos meses, o nome de Danilo apareceu como alvo do Mengão, mas o lateral direito acabou permanecendo na Juventus. No entanto, uma reviravolta aconteceu e o jogador não faz mais parte dos planos da equipe italiana. De acordo com informação do jornalista italiano Fabrizio Romano, a Juventus informou que Danilo está disponível no mercado para o mês de janeiro. Aos 33 anos, o jogador brasileiro tem contrato até junho de 2025, mas o clube de Turim decidiu colocá-lo à venda. Danilo nunca escondeu que é torcedor do Flamengo, isso de infância, e que toda sua família é rubro-negra. Além disso, em recente entrevista, o próprio jogador admitiu que em caso de retorno ao Brasil, priorizaria o Mengão ou o Santos. O lateral brilhou na Vila Belmiro e está na história do clube, com o título da Libertadores de 2011, ao lado de Alexandro, atualmente no rubro-negro. Podemos dizer que o Danilo não é um cara muito elogiado não, mas em se tratando de Flamengo e do futebol brasileiro, claro, poderia ser um excelente reforço para a equipe rubro-negra. Lembrando que Danilo, na minha opinião, tem muita lenha para queimar no futebol brasileiro. E não é só aí que o Flamengo quer parar. A equipe quer mais além e contratar outros nomes de valor, e um deles pode ser o Lucas Paquetá. Nos bastidores, algumas especulações de chegadas e até saídas já estão ganhando força, mas algum negócio só deve ser concretizado de fato após decisões do dirigente em conjunto com o técnico Felipe Luiz. O dirigente que eu tô falando é José Boto, diretor de futebol do Rubro Negro. Segundo a apuração do jornalista Fabrício Lopes, Lucas Paquetá pode estar mais próximo do que nunca de voltar à equipe rubro-negra. As informações trazidas pelo setorista do Fla indicam que Paquetá estaria mais perto do Flamengo para a temporada de 2025. O setorista revelou que essa decisão seria em função do fato de que ele quer abafar a repercussão no futebol europeu do caso de apostas em que ele supostamente poderia estar envolvido. Nunca é demais lembrar que Paquetá tem uma forte relação com o Flamengo, clube que foi responsável direto pela sua formação e onde ele iniciou sua trajetória no futebol profissional. Nascido no Rio de Janeiro, Paquetá ingressou nas categorias de base do Flamengo ainda criança e foi ali que desenvolveu seu talento, passando por todas as etapas de formação até chegar ao time principal. Promovido em 2016 após se destacar nas divisões de base do clube, sua versatilidade e habilidade com a bola nos pés logo tornaram uma peça importante no time. Ele era capaz de atuar como meia central, mas também se destacava em funções mais ofensivas, como no meio campo ou até mesmo mais avançado. Durante sua passagem pelo Flamengo, Paquetá foi parte de uma equipe muito competitiva que conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil de 2017 e a Supercopa do Brasil de 2020. Sua performance no Flamengo chamou a atenção de clubes internacionais e seu nome rapidamente se consolidou como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro de sua geração.
E claro, embora Paquetá tenha saído do Flamengo para brilhar em clubes europeus, sua origem rubro-negra sempre foi uma marca registrada e importante na sua trajetória. Além disso, o Flamengo e o futebol brasileiro sempre se orgulharam do seu sucesso, considerando um reflexo do bom trabalho de base realizado no clube. Paquetá se tornou um símbolo de força da base rubro-negra, ajudando a consolidar a imagem do clube como um celeiro de talentos para o futebol mundial. E certamente, se voltar à equipe rubro-negra, fará de tudo para entregar o melhor e ser uma parte de sucesso para uma equipe que vem conquistando muitos títulos e quer almejar conquistar ainda mais. O Mengão também não para por aí e mira um reforço internacional, mais precisamente uma promessa, atacante da seleção equatoriana. Trata-se de Alan Minda. O jogador, que atualmente defende o Cercle Brugge da Bélgica, chamou a atenção do José Boto após uma série de análises detalhadas. O dirigente acompanhou partidas de Minda e aprovou suas características. Apesar do interesse inicial, o clube belga sinalizou que só aceita negociar o atleta em definitivo, o que ainda mantém as tratativas em estágio preliminar. Além do Flamengo, Mônaco e CSKA também monitoram o equatoriano, o que pode acontecer a aquecer a disputa pelo jovem talento. Revelado pelo Independiente del Valle, Minda foi peça importante em conquistas como a Liga Nacional em 2021, Copa Sul-Americana em 22 e a Recopa em 2023 contra o próprio Flamengo. Aos 21 anos, o atacante soma 39 jogos, 8 gols e 6 assistências na última temporada pelo Cercle Brugge. Sua versatilidade atuando pelos lados, centralizado também como segundo atacante, é um trunfo para qualquer equipe que o contratar. No cenário internacional, Minda já defendeu a seleção equatoriana em competições como o Mundial Sub-20, a Copa América e as eliminatórias para a Copa de 26. Essa experiência reforça sua condição de promessa para o futuro e, claro, de uma possível peça-chave para o Flamengo. Até o momento, o Flamengo não renunciou reforços para a próxima temporada. A única decisão já tomada pela nova diretoria foi a saída do zagueiro Davi Luiz, que não terá seu contrato renovado. O contrato de Davi Luiz se encerra em 31 de dezembro desse ano e a nova diretoria do Fla decidiu não prorrogar o vínculo. Davi Luiz foi comunicado da decisão pelo novo diretor de futebol. A decisão foi construída em reunião do dirigente com o técnico Felipe Luiz. O último jogo de Davi Luiz pelo Flamengo foi realizado no dia 8 de dezembro, em jogo que também marcou a saída de Gabigol. Lembrando que Davi Luiz chegou ao Flamengo no fim de 2021 e fez 132 jogos pelo clube, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. O zagueiro marcou 4 gols, dando 2 assistências. Além disso, conquistou uma Libertadores, 2 Copas do Brasil e um Campeonato Carioca. Além disso, um nome muito conhecido que estava sendo cogitado para o Flamengo parece não rumar para a equipe rubro-negra e sim para outro time, basicamente rival, de um rival interestadual. Trata-se do 1-2-3. Trata-se do Roger Guedes. Você já lembra do que foi? O Flamengo pode perder o Roger Guedes para outro grande clube do Brasileirão. O atacante brasileiro segue somando ótimos números no Oriente Médio. Conforme apurado também pela UOL, o time do Atlético Mineiro tem interesse na contratação do jogador para a vaga de Paulinho, que vai para o Palmeiras. Um acordo, porém, é bastante complicado. Atualmente, o Roger Guedes tem um salário totalmente fora dos padrões do futebol brasileiro. Para o negócio se tornar minimamente viável, primeiramente precisaria haver uma drástica redução nos valores. Apesar de ter sido ligado ao Flamengo para uma possível reposição a Gabigol, o Roger Guedes parece não ser a primeira opção da atual diretoria e também do comando técnico. Guedes, inclusive, já atuou pelo time mineiro na década passada. Em 2018, o atacante somou 28 jogos pelo Galo, com 13 gols marcados e 3 assistências fornecidas. Ao mesmo tempo, o Atlético Mineiro também avalia outros nomes para o setor. Um deles é o de Bruno Henrique, ídolo do próprio Flamengo, com informação repercutida pelo jornalista Fabrício Lopes. Roger Guedes foi contratado pelo clube Al Rayyan da Ásia em meados de 2023, com o brasileiro somando ótimos números pelo exterior. Foram 46 partidas disputadas até aqui, com 34 gols marcados e 6 assistências fornecidas. Roger Guedes é conhecido como um ótimo atacante, e é claro que lá no futebol asiático ele sobraria como vem sobrando. De toda forma, o Flamengo vai pensar com muito cuidado quais contratações realizar e o que escolher para um ano que vem prometendo ser histórico. Disputar o Super Mundial será um prazer para o rubro-negro e, claro, com um ótimo elenco, pode ir muito mais longe do que qualquer adversário imagine. E o Flamengo, claro, do padrão e nível Flamengo, vai tentar fazer isso a todo vapor. Você gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e, claro, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!